Oi pessoal, vamos dar continuação na leitura do Código de Direito Canônico. A gente está no capítulo 5 dos legados do Romano Pontífice, tá? Então começa pelo cânone 362, diz o seguinte: o Romano Pontífice tem direito originário independente de nomear legados seus e de os enviar quer às igrejas particulares das diversas nações ou regiões, quer aos estados e às autoridades públicas, e ainda de os transferir e retirar salvaguardadas as normas do direito internacional no atenente à missão de remoção dos legados acreditados junto dos estados. São documentos oficiais de opiniões do Papa, de todos os papas aí que aparecem na igreja. Cânone 363, inciso 1. Confia-se aos legados do Romano Pontífice a missão de representarem de modo estável a pessoa do próprio Romano Pontífice, junto das igrejas particulares ou também junto dos estados e autoridades públicas para junto das quais foram enviados. Tá? Os legados não são apenas opiniões, mas também pessoas. Tá bom? Por exemplo, o Francisco... Eu não sei se o Francisco deixou alguma pessoa de legado. Texto tem no Ângelo. Geralmente o Papa ele dá entrevistas sobre o tema, mas um dos legados do João Paulo II, que eu tenho certeza para falar para vocês, é o Joseph Ratzinger, que depois virou Bento XVI, entendeu? Inciso 2. Representam também a Sé Apostólica aqueles que são enviados em missão pontífice como delegados, observadores, junto aos organismos internacionais ou junto às conferências e congressos. Que são os bispos, pessoas que são enviados a determinadas dioceses, determinados países, para alguma missão que o Papa delegou e, enfim, fazer algum relatório, alguma coisa do gênero. Cânone 364. A função principal do legado pontífice é tornar cada vez mais firme e eficaz os vínculos da unidade existente entre as apostólicas e igrejas particulares. Portanto, compete ao legado pontífice no seu território. 1. Informar a Sé Apostólica acerca das condições em que se encontram as igrejas particulares, de todas as coisas referentes à vida da igreja e ao bem das almas. 2. Assistir aos bispos com suas ações e conselhos, mantendo-se integralmente ao exercício do legítimo poder dos mesmos. Fomentar relações frequentes com a Conferência Episcopal, prestando-lhe todo auxílio. 4. No respeitante à nomeação dos bispos, transmitir ou propor à Sé Apostólica os nomes dos candidatos, e bem assim instruir o processo informativo acerca do que hão de ser promovidos, segundo as normas dadas pela Sé Apostólica. 5. Esforçar-se para que se promova ações em favor da paz, do progresso e da cooperação entre os povos, que é aqueles traços ecumênicos que aparecem no direito canônico. 6. Cooperar com os bispos para o fomento das relações entre a Igreja Católica e outras igrejas ou comunidades eclesiais, até mesmo com as religiões não cristãs. Outro elemento ecumênico, que gera grandes críticas aí. 7. Defender junto dos governantes dos estados em ações conjuntas com os bispos o que pertence à missão da Igreja e da Sé Apostólica. E 8. Exercer afim as faculdades e cumprir as ordens que lhes forem transmitidas pela Sé Apostólica. Basicamente, ele trabalha então junto com as conferências episcopais, vão investigar casos de alguma coisa ruim acontecendo dentro de uma diocese, uma investigação, fazer um relatório e mandar para o Papa. Eles são responsáveis pela política ecumênica na Igreja Católica, tá? Que é da década de 60 até os dias de hoje. Cânone 365, inciso 1. O legado pontífice, que também exerce a alegação junto dos estados segundo as normas do direito internacional, tem ainda a função peculiar de 1. Promover e fomentar relações entre as apostólicas e autoridades públicas, ou seja, a relação da igreja com governos, também que é outra coisa que gera bastante crítica. 2. Tratar dos problemas concernentes à relação entre a igreja e o Estado e, de modo especial, ocupar-se da celebração de concordatos e outras convenções semelhantes da sua execução. Aquelas reuniões, geralmente vai o Macron na igreja, esse tipo de coisa, são os legados do Papa. Inciso 2. Ao tratar dos negócios referidos no inciso 1, conforme as circunstâncias, ou aconselharem, o legado pontífice não deixa de perder a opinião e o conselho dos bispos da região eclesiástica e de informar acerca dos andamentos das negociações. Cânone 366. Tendo em consideração a índole peculiar da função do legado, temos 1. A sede da legação pontifícia está isenta do poder do governo ordinário do lugar, a não ser que se trate de celebração de matrimônios, ou seja, o cargo dos legados do Papa não tem que prestar contas para nenhum outro cargo abaixo dele, e eles podem ter autonomia para fazer qualquer coisa, exceto celebração de matrimônios. 2. É permitido ao legado pontífice, avisando
Avisados, na medida do possível, os ordinários dos lugares, realizarem em todas as igrejas de sua legação celebrações litúrgicas, ainda mesmo de ponto oficial. Geralmente, quando esses legados vão para uma região, eles rezam missa, tá? Para conhecer a comunidade onde eles estão. Cânone 367. A função do legado pontífice não expira com a vagatura da sé apostólica, a não ser que outra coisa se determine nas cartas pontífices. Cessa, porém, cumprido o mandato, por revogação ao mesmo comunicada, por renúncia aceita pelo Romano Pontífice. Então, se o cara é escolhido pelo Francisco, o Francisco morre, ele ainda está no período, sei lá, de 3 anos que ele vai ficar na Romênia. Ele continua lá, a não ser que ele morra, que ele peça renúncia, ou que espere acabar esse contrato, né? É um tempo que ele tem que ficar, não é um tempo indeterminado. Você vai para lá, você vai ficar 3 anos, vai ficar 1 ano, vai ficar 6 meses. Né? Então, independe se o Papa tá lá, morreu ou renunciou, não importa. Bom, agora a gente vai dar um segmento aqui. A gente vai para a seção 2, tá bom? Das igrejas particulares, de seus agrupamentos, tá? O título 1 vai falar das igrejas particulares da autoridade nela constituída. E a gente vai ler o capítulo 1 das igrejas particulares, tá bom? Cânone 68. As igrejas particulares, das quais existe a una e única igreja católica, são primariamente as dioceses, as quais, se outras coisas não se constar, são equiparadas à preletura territorial, à abadia territorial, o vicariato apostólico, a prefeitura apostólica e ainda a administração apostólica estávelmente ereta. Tá? O que são igrejas particulares? São as igrejas que não estão na cidade do Vaticano. Não é a Santa Sé. A classificação é dupla. Santa Sé, igreja particular. Então você tem uma arquidiocese que pega um estado. Vamos usar o exemplo aqui do Brasil. Então tem a Arquidiocese de São Paulo, Estado de São Paulo. Aí você tem as dioceses. Diocese de Ribeirão Preto, Diocese de Brodowski, Diocese de Barretos, Diocese de Franca, de Presidente Prudente, da Grande São Paulo, Guarulhos, Diocese de Marília, e assim vai, tá? Diocese de Santos, né? São as dioceses. Dessas dioceses você vai ter, cada cidade vai ter uma igreja, que é a paróquia, tá bom? Então a construção é formada assim. Aí o que mais que você tem? Isso é a prelatura territorial. O que é a abadia? Em algumas regiões existem centros monásticos, tá bom? Seja para freiras, seja para freis e monges, tá bom? O vicariato apostólico, a prefeitura apostólica no caso, a administração apostólica, é a diocese e a arquidiocese. O vicariato, né, consiste nos conventos e seminários, tá bom? Então, abadia e vicariato, os conventos e seminários, certo? Essa é a estrutura. Cânone 369. A diocese é a porção do povo de Deus que é confiada ao bispo para ser apacentada com a cooperação dos presbíteros, que são os padres, de tal modo que, aderindo ao seu pastor e por este congregado no Espírito Santo, mediante o Evangelho e a Eucaristia, constitui a igreja particular, onde verdadeiramente se encontra e atua a Igreja de Cristo, única, santa, católica e apostólica. Tá? Esses cânones enfatizam isso exatamente para proibir a cisma. Cânone 370. A prelatura territorial ou abadia territorial é uma porção do povo de Deus, circunscrita territorialmente, cujo cuidado pastoral, em virtude das circunstâncias especiais, é cometido a um prelado ou abade, que governa como pastor próprio à maneira do bispo diocesano. Né? Então, que seria, tá falando aqui de um cargo alto. Tá? Cânone, que é o cargo de bispo e arcebispo. Cânone 371, inciso 1. O vicariato apostólico, a prefeitura apostólica, é uma porção do povo de Deus que, em virtude das circunstâncias peculiares, não foi ainda constituída em diocese e que, para ser apacentado, se confia a um vigário apostólico ou prefeito apostólico que a governa em nome do sumo pontífice. O que acontece? Os monastérios, os seminários não, mas os monastérios, seja abadias, vicariatos, etc., eles não respondem ao bispo da diocese. Eles respondem a um intermediário que faz a ponte entre a Santa Sé e a abadia. Tá bom? Os monges, freiras e freis, independente se é por clausura ou não, eles não têm muito contato com o bispo e o bispo não tem muito contato com eles. Tá bom? Cânone 372, inciso 1. Inciso 2 do 71.
A administração apostólica é uma porção do povo de Deus que, em virtude das razões especiais muito graves, não está ereta em diocese, cujo cuidado pastoral se confia ao administrador apostólico que governa em nome do sumo pontífice. Mesma coisa. Se você tem um processo um sistema administrativo fora da diocese por algum problema econômico ou algo mais grave, o Papa nomeia esse administrador. Aqui no caso do Brasil isso não acontece, mas em alguns casos na África sim. Agora sim, o 372, inciso 1. Tenha-se como regra que a porção do povo de Deus, que constitui uma diocese ou outra igreja particular, seja delimitada por certo território, de modo que compreenda todos os fiéis que nele habitam. Tá? Então, basicamente, o corpo leigo ele também faz parte da igreja particular. É isso que o cânone está dizendo. Inciso 2. Todavia, quando, a juízo da suprema autoridade da igreja, ouvidas as conferências episcopais interessadas, a utilidade ou aconselhar podem ser eretas no mesmo território igrejas particulares distintas em razão do rito dos fiéis ou por razão semelhante. Isso acontece quando tem problemas relacionados a idiomas. No Canadá acontece muito de você ter uma diocese na parte inglesa do Canadá e um outro polo administrativo em Quebec, onde todo mundo fala francês. Cânone 373 compete exclusivamente à Suprema Autoridade dirigir igrejas particulares, as quais, uma vez legitimamente eretas, são próprio direito gozam de personalidade jurídica. A partir do momento que a Santa Sé autoriza a criação de uma igreja, ela tem personalidade jurídica, direitos e deveres. Cânone 374, inciso 1. A diocese ou outra igreja particular divide-se em partes distintas ou paróquias, que foi aquilo que eu falei no comecinho, as igrejas que ficam nos municípios, nas cidades. Inciso 2. A fim de favorecer a cura pastoral mediante uma ação comum, podem várias paróquias mais vizinhas unir-se a agrupamentos peculiares, tais como as vigararias forâneas. Isso acontece em Marília, que é unida com a diocese de Assis e Prudente, tá? 3 uniões. Isso acontece na diocese, uma diocese da cidade próxima do... Oh, meu Deus. Deixa eu procurar aqui o nome do frei. Eu fui visitar esse lugar em 2013, eu acho, 2013. E eu me esqueci. Frei Galvão. Acho que é isso. As pílulas do Frei Galvão, né, que são as pílulas da fé. Eu já fui na igreja do Frei Galvão. A diocese da cidade, dali, onde tem a Basílica do Frei Galvão, ela é muito, muito próxima de Aparecida do Norte. Então é somado, tá bom? A administração de Aparecida respande lá. E até por isso, por conta do grande orçamento, a igreja do Frei Galvão é impecável e bonitinha. Ela é simples, espaçosa, mas muito bonita. Então esse é basicamente o capítulo 1. Amanhã a gente lê o capítulo 2, né, que vai falar dos bispos novamente. Segmento aí